começando mais um QuinturaCast, que hoje vai ser histórico. Histórico porque tem um professor aqui e um escritor, mas primeiro ele foi professor para depois ser escritor e contar muita história da nossa São Rafael, que é o professor Djalmir Arcanjo. Fala aí, meu querido. Bom dia, Anderlino, bom dia Boa a todos. tarde e boa noite, que ninguém sabe qual é o horário, né, que o pessoal boa tarde, vai... Boa noite, gente. É um prazer estar aqui e espero contribuir para o conhecimento dos ouvintes que, com certeza vai... o nosso bate-papo. Mas me diga, Djalmir, você... Quando foi que você começou a escrever? Porque, por exemplo, eu conheci seu pai, né? Aqui, passava aqui contando suas histórias, declamando versos. Você, né, na época que seu pai já fazia isso, já era escritor? Já tinha alguma ideia de escrever? Ou estava iniciando como professor? Conte aí a sua história. Desde menino, né, eu cresci ouvindo meu pai contar histórias, né, e declamando poesias. Então, quando eu cresci, olha, eu vou ser historiador, não tinha como eu não ser. Ainda mais ver a história dessa barragem que meu pai contou toda essa história em poesia e eu assistia tudo isso. E aí eu fui realmente ser historiador, ser professor, e depois é que o ramo da literatura foi chegando na minha vida, né? Porque todas as poesias que meu pai fez meu pai sempre fez poesia desde novo. Ele sempre soube escrever, mas ele não escrevia, porque toda semana ele fazia uma poesia para cantar nas feiras de São Rafael e Jucurutu. Ele escolhia uma temática que estivesse acontecendo e assim. Então, quando veio a história da barragem, uma carioca chamada Nazira Vargas veio fazer um trabalho de pesquisa aqui sobre isso. Aí lá em Natal disseram a ela: olha, procure o senhor lá que ele está fazendo versos sobre a barragem, né? Aí era o meu pai, ela procurou e houve uma empatia muito grande. Ela fez o seu trabalho de pesquisa, mas também fez todas as poesias que meu pai tinha feito até então. Ela publicou esse livro. Esse livro foi um trabalho à parte que Nazira fez no Vale do Açu, nas beiradeiras do Baixo Açu, Canto e Lamento de Rafael Arcanjo da Costa. Aí já tinha os compilados de poesias do seu pai. Todas as poesias que meu pai fez sobre a barragem, ela conta a história dessas poesias nesse livro. Esse livro ganhou um prêmio nacional Silvio Romero em 1987. Então a gente, né, teve conhecimento disso, eu acompanhava tudo isso. Uhum. E quando meu pai veio a falecer, essas poesias, até 86, esse livro tem as poesias. Desse período até 92, essas poesias meu pai fazia e guardava. Né? Ele fazia e guardava, até que ele, né, veio a falecer em 92 e as poesias ficaram. Aí quando eu fui para a pós-graduação na UFRN, em 95, aí eu conheci um pessoal que já tinha estado aqui, que conhecia o meu pai. Né? E aí eles perguntaram, eu disse, tem um monte de poesias inéditas. Aí eles, então vamos, traga essas poesias para ver se a gente faz um livro. Né? E daí saiu o livro Poética Veia Profética. Esse livro conta todas as consequências que a nova cidade de São Rafael sofreu com a barragem Armando Ribeiro. Porque o meu pai veio morar aqui em 83 e tudo que ele ouvia de acontecimento ele foi fazendo poesias. Então tem esse título, Poética Veia Profética, porque o meu pai gostava muito dessa frase. Então, tanto eu conhecia como o pessoal do Natal, então vamos botar essa frase, vamos. Né? Mas como um subtítulo, isso aqui é como as consequências que a barragem causou para Nova São Rafael. Porque você imagina uma cidade desempregada, né, com todas as riquezas imersas na barragem. Então surgiu essa história daqui. Então, meu primeiro livro, eu sou no caso aí organizador. Isso aqui foi em 99. 99. Eu sou organizador dele com o pessoal, né, mas as poesias são todas do meu pai. Entendi. Então, nesse contexto, eu como professor,
Quando eu ia para os cursos, né, de educação que tinha, no Vale do Açu, Mossoró, Natal, onde tivesse, eu levava esse livro para vender. Aí as pessoas iam comprando e às vezes em outros encontros, uns já incentivavam os outros, olha, compra o livro, é bom, tal, tal. Até que uma vez, uma pessoa disse, sobre alguma temática que a gente estava trabalhando lá num curso, aí a pessoa disse, ei, faça uma poesia para isso. Aí eu coloquei, olha, eu não sei fazer poesias não. Aí a pessoa, você está vendendo um livro de poesia, é filho de um poeta, você tem que saber fazer poesia. Então, disse, quer dizer que até aquele momento nenhuma poesia sua estava sendo feita, era só, você estava passando adiante o trabalho do seu pai. Mas aí o pessoal, assim, na democrática pressão, faça uma poesia, e assim eu comecei a fazer. Então, aonde eu ia nesses cursos, o pessoal sempre pedia uma poesia. E aí eu fui fazendo e guardando, né? Até que em 2004 eu tinha já um leque de poesias feitas e surgiu o livro Eu Era um Poeta e Não Sabia, né? Porque até então eu não fazia poesia. Não fazia poesia até então, né? Então, as poesias que nesse livro é sobre educação, cultura, arte, essas coisas, história. Praticamente a nova LDB que a gente vive, eu registrei como foi que ela entrou na história da educação brasileira em poesias, né? Porque eu ia para os cursos e registrava. Já registrava isso. Os trabalhos em poesia. Então saiu esse livro com esse sugestivo nome, né? Porque até então eu não tinha ideia nenhuma de ser poeta e fazer poesias. E eu continuei trabalhando como historiador na educação e não parei mais de produzir, né? No caso, esse já é suas poesias? Minhas primeiras poesias. E aí o que? Foi lançado o quê? 2000 já? 2004. 2004? De 2000 até então, 2000. 11 anos depois que teve a mudança da cidade, foi que saiu o seu primeiro livro, no caso, seu, né? Assim, você escrevendo. Tem até alguma coisa também sobre a barragem, não tem como ter. Né? Também, barragem, né? Que tudo isso. Direto na nossa vida. Não ainda interfere, né? Ainda interfere, não tem como. Não tem como, Mas então aqui foram as minhas primeiras poesias. No ano de 2000, eu trabalhava como professor consulado no Francisco de Assis. Aí, na época da gestão do Padre Pelônio, como diretor lá, foi na época que ele criou as chamadas Semanas Culturais, né? Então, todo ano se escolhia um tema e fazia um desfile na rua apresentando essa temática. Até que em 2000 ele disse, olha, você vai planejar, eu fui escolhido para ser o coordenador da semana, porque seria sobre São Rafael, desde a antiga idade até a atualidade. Então eu fui dividindo, né, que era para a turma a história, desde a Guerra dos Índios, de Caiçara. Então, no caso, você veio mesmo, antes mesmo de ser São Rafael, né? Antes mesmo, desde povoado. Desde povoado. Sei. Então, aí quando eu marquei aquilo, eu guardei o material, né? Aí o pessoal começou a dizer, você deveria escrever a história de São Rafael. Aqui ali uma pessoa dizia isso. Aí eu disse, eu vou começar. Aí comecei a rever essas coisas, fui fazendo uma pesquisa ali. E em 2005 comecei a escrever a história de São Rafael, que foi publicada em 2010, né? São Rafael, a história da cidade que o progresso naufragou. Um tema direto a São Rafael e a barragem foi quem suplantou São Rafael, né? Então, desde a antiguidade de São Rafael, desde a Guerra dos Índios, em 1687, né? Que foi o ano que os portugueses resolveram acabar com a civilização indígena potiguar, e como nós sabemos, hoje nós não temos índio, porque os portugueses mataram todos. E também vale ressaltar que os índios, os cariris, os nossos janduís que viviam no Vale do Açu, foram quem mais resistiram à dominação portuguesa, né? E por isso que foram exterminados, porque eles lutaram até o mais amargo fim. Então eu começo nessa guerra a história de São Rafael, né? Porque nós estamos onde aconteceu o palco da guerra, né? De Açu, central no caso, até né? Jucurutu foi onde aconteceu o palco do Forte da Guerra. Os portugueses vinham, né, do litoral em busca de cá, tomando todas as terras, mas quando chegaram às margens do Rio Piranhas,
encontraram a forte resistência indígena. Então a história de São Rafael começa aí, e até os acontecimentos de 2010 tem aqui nesse livro. No caso, antes de Caiçara até 2010. Está aí nesse livro. Tá aí nesse livro. E vale ressaltar, em 2020 eu fiz a segunda edição, eu reeditei a história, né, de São Rafael e atualizei até 2020. Ou seja, aí vai ter, desde o passado, antes de ser Caiçara, depois São Rafael, depois São Rafael Novo, até 2010, e depois você atualizou, 10 anos depois você atualizou até esse 2020. Livro. Tem a história de São Rafael contada em livros. Olha aí. O Rio Grande do Norte tem 167 municípios, né, mas não tem 50 com a história de sua cidade contada em livro. E São Rafael, são poucas as cidades que têm a história contada em livro. E também São Rafael é a única que mudou de lugar, né? No Rio Grande do Norte. Antes de São Rafael, só Carnaubás mudou por conta da cheia de 74. Mas veja, mudou o espaço geográfico. O que as pessoas tinham em condição econômica continuaram com eles. Então, não, o impacto de São Rafael foi esse. Suplantou o que São Rafael produzia, né, e trabalhava, além da agropecuária, que é a atividade principal das margens de rio, né? São Rafael era a cidade beneficiada porque tinha muita carteira assinada no mármore e na xelita, né? Sem falar no carnaval, que São Rafael também tinha, e outras riquezas econômicas, e tudo isso foi suplantado e não lhe deram nenhuma outra alternativa de qualidade de produção econômica. Até ou seja, só promessas, né? Teve promessas que... as promessas foram até engodo mesmo. Depois que eles fizeram a barragem, um pessoal um dia numa reunião lá em Recife, e eles disseram, não, a gente só mentiu mesmo que era para tirar vocês de lá. O pessoal do Denove. Bom, então, nesse contexto entrou São Rafael também na minha vida e na história, não é? Hoje eu sou muito bem adotado por São Rafael. Realmente é o escritor que mais... assim, conta bem a história de São Rafael, né? Isso, diga-se de passagem, eu acho que não teve outro. Os possíveis estão aqui. Não é? E, historicamente, com datas e tudo mais, né? Com datas e tudo mais. Que você fez uma pesquisa. Pesquisei muito na Câmara de São Rafael. Só lembrando, gente, as câmaras municipais de todo o país aí é quem tem mais a história de uma cidade. Porque a gente não percebe, né? E principalmente quando elas têm uns secretários bem mais atuantes, que sabe registrar tudo, ainda cada vez melhor. Então as câmaras, eu pesquisei na Câmara Municipal, na Prefeitura Municipal, que também tem documento. Como São Rafael pertenceu a Santana, eu também fui lá, pesquisei na Câmara Municipal, pesquisei no cartório eleitoral, né? Tudo isso você fazia ofício pedindo ao juiz autorização. Tudo isso documentado. Tudo isso foi documentado. O que também dá mais embasamento ao que você escreveu, né? Porque além disso você tem documentado que foi atrás disso. Pesquisei em Natal, fui na Assembleia Legislativa, fui... Tudo que tinha possibilidade de órgãos, que tinha alguma coisa que pudesse condensar a história, eu fui buscar para São Rafael e encontrei muita coisa. No Arquivo Público do Estado, lá em Natal, também pesquisei. No TRE eu também pesquisei. Do TRE é engraçado. Na época, você fazia um ofício e levava um CD virgem. Né? As pesquisas do TRE, você não ia para a pesquisa. Você dizia o que queria. E eles gravavam um CD, e eles gravavam no CD e lhe entregavam depois. E eu descobri isso lá, porque eu fui lá, aí disseram, não, olha, você faça um ofício e traga um CD virgem, diga o que você quer no ofício. Aí foi assim que eu fiz. E eles depois me entregaram o CD com o material. Então eu fiz muita pesquisa, e esse livro foi muito condensado com as pesquisas, né? Tem os trabalhos de Nazira Vargas, né, também deram uma grande contribuição, porque ela entrevistou muita gente, né, quando ela esteve aqui, na sua tese de mestrado que ela fez. Ela depois transformou em livro, História que o Povo Conta, né? Só que a dissertação de mestrado de Nazira Vargas, o trabalho que ela veio fazer sobre a barragem. E aqui tem muita entrevista interessante, muita entrevista boa, que eu aproveitei muita coisa contextualizada com o meu livro, né?
Aí essas entrevistas dela que ela fez foi ainda na época que estava a construção ou já ela pegou esse Aqui é período? da época da construção. Ela chegou no Vale do Açu em 1980. Tá entendendo? Quando ela Uhum. veio, foi em 1980 ela veio para São Rafael. Então aí ela tudo sobre o projeto Baixa Sul ela levantou. Ela tem mais de 300 horas de fita cassete gravadas, só entrevistas daqui com autoridades de Recife, de Brasília. Ela condensou muito bem, preparou muito bem o trabalho sobre São Rafael. E disso ela produziu tanta coisa interessante que quando ela voltou para o Rio, ela fez uma tese de doutorado só com o resto do material que ela Que ela levou. levou. Ela não precisou mais vir aqui. Ela tinha tanta coisa gravada e tanta produção que ela fez a tese de doutorado dela. Barragens, o terror dos beiradeiros. Ou seja, ela levantou, porque o forte dessas barragens, todos elas, por incrível que pareça, que causaram impacto negativo para a população, veio nos governos militares de 64. Então ela levantou todas as barragens nas 5 regiões do país, mostrando, tá entendendo? O contexto dessas barragens, todas feitas irremediavelmente, as populações perderam com essas barragens. Porque antes, para enfrentar a seca, o pessoal construía açudes. Todo na antiga cidade conhecia açude do governo. Chamava-se assim porque era o governo que mandava fazer aqueles açudes para ajudar água, mas não para causar impacto, né? Para tirar as populações do seu lugar, como fez com São Rafael. É verdade. Eu costumo dizer que São Rafael foi a única cidade que mudou de lugar e que não foi beneficiada em Não nada. foi beneficiado em nada, né? Até hoje. Mas é a única que saiu de lugar, que perdeu tudo e não ganhou nada, assim, né? Verdade. Se você for fazer um parâmetro, né? Tanto que na história de São Rafael, no livro, eu levantei vários projetos que vieram para o Vale e para o Rio Grande do Norte, beneficiando cidades. Mas não tudo vem é um nada, entorno, né? não vem nada para São Para São Rafael. Eu vou dizendo, olha, para Sul vem tal projeto, nada para São Rafael. Vem o projeto para Carnaubais, esse aí eu descrevo o projeto, porque eu encontrei os projetos aí embaixo, nada para São Rafael. Então, por incrível que pareça, depois dessa barragem veio muito projeto para o Rio Grande, para o Vale do Açu, mas para São Rafael, nada. E o que é interessante também é porque, assim, se você for pensar, São Rafael foi quase o centro do Rio Grande do Norte, né? Porque o trem vinha de Natal e era aqui. Era aqui. Né? Ou seja, tiraram tudo isso e ficou tudo ao entorno e São Rafael se mudou e não teve nada. Não teve. Ainda não tem. Né? O progresso naufragou mesmo. Para São Rafael. Pra São Rafael. Né? É verdade. Tanto que se você olhar hoje, se alguém está me ouvindo se lembrar quem era Jucurutu no início dos anos 80, né? Era uma cidadezinha acanhadinha, típica do interior, como era também a nossa cidade. Mas olhe hoje. Né? Então, evoluiu. Verdade. Então, evoluiu. Né? Itajá virou cidade depois da barragem. Então, evoluiu. Né? E olha Ipanguaçu. Ipanguaçu nos anos 80 era aquelas 2 ruas centrais. Por exemplo, se você ia para o do Rodrigo, passava no centro de Ipanguaçu, era a rua. Era a cidade, era o entorno. Olha hoje o tamanho que está Ipanguaçu. Né? Então, todo vale cresceu. Houve evolução depois da barragem, independente dela, mas evoluiu. E em compensação, São Rafael não teve. Né? Essas cidades não perderam a base econômica. E São Rafael perdeu, né? a base econômica que tinha e não lhe deram outra oportunidade e ficou nisso. E as pessoas que trabalhavam nesse sentido, né, de agricultura e de coisa, tiveram que sair daqui porque aqui não tinha, né? Não teve ajuda, não tinha como fazer isso, né? Porque aqui é só pedra. Se você for ver, tem mais pedra do que... Então precisaria de uma... E tiveram que se transformar em pescadores, né? Porque a gente diz assim, não é fácil, você vai ser pescador. Isso é tão difícil. Porque na antiga cidade tinha pescadores, mas assim, profissionais não tinham muitos. Tinham... Por exemplo, às vezes você trabalhava, quando chegava aquele fim de semana você ia pescar, então era um lazer. A sua sobrevivência você tinha. Não tinha nisso, né? Então aqui, o agricultor, que foi quem mais
penou na história dessa barragem, o pessoal da zona rural, vieram para cá e tiveram muitos que se transformaram em pescador. Mas aí veja a diferença. Lá no rio você pescava de tarrafa, né? Você dentro do rio, né? Aqui você tem que pescar de canoa em águas profundas com outro material, né? É uma outra conjuntura. Aí outra coisa, as pessoas não tinham o material, né? Na verdade, então, com a vinda desses pescadores que vieram de Curema, da Paraíba, né, porque já tinha experiência em pescar em águas profundas, foi com que muita gente de São Rafael começou a aprender a pescar, né? Mas esse pessoal que já vieram, eles já eram pescadores profissionais, já trouxeram canoa, já trouxeram seus equipamentos de pesca, e assim, aos trancos e barrancos, São Rafael teve que muita gente acompanhar e ser pescador a partir de então. Ou seja, a ajuda que deveria ter sido isso, governamental, né, foi do próprio povo que chegou à cidade. O governo era para ter já essa ideia. Olha, muita gente vai ter que ser pescador, até porque vai ter uma fartura de peixe. De peixe, é verdade. Né? Então eles eram para ter trazido já equipamento para as pessoas, né, fazer os treinamentos. E os artesanatos da pesca. Então nem isso eles também trouxeram, né? A questão de turismo, que São Rafael, queira ou não, virou, né, uma cidade turística. Aquela torre na água foi uma coisa esplendorosa, né? O contexto da praia, então tudo isso não teve evolução para São Rafael. Só teve destruição, né? Só teve destruição. O Denox destruiu São Rafael, tem que destruir a prainha, mais algo de São Rafael também. E outra, acabou que as próprias pessoas que saíram daqui perderam sua história. Perderam literalmente, porque se elas vêm hoje em dia, só vê água. E coisa cercada, coisa que deveria ter sido ali preservada, né? A história. Coisa, né? Muita gente, né, que ia no seu local, olha, eu morava aqui, fulano morava aqui, conhecia, né? Vinha sempre, frequentemente, da Universidade da Paraíba, do Ceará, vinham muitos estudantes ver aquelas minas também, né? Porque era uma coisa histórica, sui generis. Só que aí o pessoal começaram a cercar, eu não sei qual é o significado de você cercar as minas, só tem tijolo e água. Então as pessoas cercam até chegar na água e as pessoas não tinham mais. Quando esse pessoal vinha, aí sempre alguém me contactava para acompanhá-los. Aí chegou o momento que você só tinha a estrada. Não, você não ia nas ruínas. A estação de trem, você não chegava mais lá. Né? No cemitério, você não chegava mais lá. Acabou. Então as pessoas desestimularam a vir para cá. Essa universidade... Não tinha um ponto, né? Não tinha, a referência deles não existia mais. Não existia mais. E estava havendo comunicação entre as universidades. Porque um dia uma universidade do Rio de Janeiro ligou para mim para saber se eu tinha tempo. Eles iam passar 3 dias. Se eu tinha tempo de acompanhar ele nos 3 dias. Ele já sabia tudo, queria a questão da prainha, da cidade, dessas serras que nós temos. Ele já tinha pego de outras universidades. Aí a última universidade que veio aqui foi do Ceará. Quando eu fui com elas, lá está lá. As cercas já estavam do jeito que está hoje. Ou seja, não teve movimento. Não teve mais movimento. Aí sabe por que alguém da universidade passou para do Rio de Janeiro, que não tinha mais o que viver. A ruína não via mais. Não via mais. Aí eles não vieram mais. Desistiram. Então nós já temos. O forte era ir para conhecer aquelas ruínas todas. Aí está cheio de arame. Não tem como. Não tem. É inviável isso. É inviável. Aí hoje as pessoas daqui também que vêm. Não tem mais referência. Muita gente que eu conheço não vem mais por causa disso. Porque não tem. As pessoas que foram embora, assim, muitos não deixaram tanta gente, familiares aqui, né? Então eles tinham a referência mais de ir no lugar onde nasceram. Que chega aqui, vão lá e onde é que tá? Tá só aquele descampado, como você mesmo disse, todo cercado. Né, que as pessoas cercaram até a água, e mesmo que tirando o cercado, muita gente também já tirou as coisas de lá, já passou trator lá, eu acho que a destruição... Foi de tudo, né? Aquele calçamento da antiga cidade, que era da área ali da Praça de Manoeleira até chegar lá no Badivo, né? Tinha o calçamento antigo, até o ano desse tiraram também o calçamento.
Ou seja, Então, não quer tem... dizer, a ausência do poder público nisso também leva a isso. Olha, se ninguém está querendo resolver nada, então vou lá e também entro. Agora, eu não sei a construção daquela cerca, qual é o objetivo, porque a ensina das vidas não planta Não nada. planta nada, né? Aí eu também não sei qual é o objetivo da pessoa cercar aquilo ali. É verdade. Pronto, agora, esse ano fez 40 anos, né, da vinda da cidade para cá e do projeto Baixo Açu, né, houve um evento que São Rafael, o pessoal passou um dia aqui. É o pessoal da UFRN. E Não, foi da UF, né? da UER. Da UE. Isso que eu Então, participei. aí eu tinha a ideia de, quando a barragem secou no máximo, né, até 2016, 2017, naquela época, um dia eu fui lá e comecei a filmar e gravando o que era. Isso aqui era aqui, o sinteto, aquela eu saí contando essas histórias. Eu Nos sozinho, escombros que foram tava abertos. lá, né? Aí depois eu digo, rapaz, isso aqui daqui dá um documentário. Aí guardei aquelas imagens, né? Uhum. Aí o pessoal da UERN soube, aí disse, não, sério, não tem como arranjar um patrocínio público. Aí a gente foi atrás e aí a prefeitura, o prefeito de Redemário patrocinou o documentário. Ele está já em vários locais. Quando chama, a gente vai e passa, né? Chama-se Escombros da Memória, né? Só os escombros só mesmo. os escombros mesmo e as histórias, e aparece muita gente. Então, tudo isso para resgatar a memória da cidade, para que a cidade não perca a sua referência do passado, né? Só para você ver, quando eu publiquei a História Só Foi em 2010, e nela tem, quando houve a primeira eleição para prefeito, em 1952, o João Joca Soares ganhou de Luiz Etelvino Pinheiro. Luiz Etelvino Pinheiro, onde está a cidade, quem recebeu as indenizações foram os seus herdeiros, né? Isso aqui pertencia a ele. Então ele foi o candidato que perdeu para João Joca. Né? Eu botei no livro, né? João Joca, Luiz Etelvino. Alguém de Etelvino Pinheiro teve contato com esse livro através de outra história. Eu passei muito tempo vendendo livros, eu vendi para a família do Luiz Etelvino Pinheiro todo dia. Onde tinha parente dele queria o livro, porque muitos ou não se lembravam mais, e os mais novos não sabiam da referência que ele, né? Tinha sido candidato. Tá vendo? Então, ele foi derrotado, mas pelo fato de ter sido candidato, foi uma coisa memorial para eles, familiares, né? Uhum. Então, aí sempre vinha, né? Tantos livros, aí esses livros eram tudo para onde tinha parente dele, São Paulo, Rio, Brasília, alguém de Natal, que também era parente dele, mandava os livros, né? Então vocês veem como isso é importante, a história das cidades serem contadas, né? Então a gente tem contado, a gente assiste muita coisa na educação e não assiste a nossa história, né? É verdade. Isso lembrei, no meu próximo livro vou tocar novamente nesse assunto. Então, na sequência da minha vida literária, né, eu continuei escrevendo poesias, registrando nos coisas da educação, né, que eu faço parte da história como historiador. Em 2018 surgiu o livro com poesias comentadas, Laços da Poesia Popular, publiquei em 2018. Aí tem sobre educação, sobre história, cultura, protestos, reclamações, homenagens, tem todo tipo de poesia voltada. E tem também o Tombo da Torre, que é a poesia que eu fiz quando a Torre ruiu em 2010. Né? Então, eu fiz a poesia chamada O Tombo da Torre e ela está nesse livro, que agora na Feira do Livro de Natal esgotou-se. Né? Não tem mais esse livro à venda. Das feiras de Mossoró e nas feiras do livro de Natal foram muito bem vendidos e esgotaram-se. Isso prova o quanto as pessoas são ávidas e querem saber da história, né? A questão é que, como você mesmo falou, acho que as pessoas e o poder público não se interessam que tem história. Né? Na verdade, que tem alguma coisa que
remeta ou que as pessoas possam sobreviver daquele lugar, que possam estar naquele lugar e fazer dele um ambiente que seja aconchegante, já que foram tirados de lá, né? Mas não tem uma referência mais que possa você chegar lá e dizer, não, eu fiz parte dessa história, eu estive aqui, ou meus familiares estiveram aqui, então só mesmo em livros que você está fazendo muito bem contando a história que a pessoa vai ver, meu familiar esteve aqui, ó, participou dessa cidade, não é isso? Isso é bom então, demais. E pronto, aí esse livro, a poesia tem caminhos infindáveis, né? Você escreve uma poesia sobre São Rafael, mas uma pessoa que tem tato literário em outra cidade, pelo problema que ele vê acontecer aqui, ele já puxa a análise para a cidade dele. E os problemas aqui, como serão? Né? Aqui, por exemplo, quem é de outra cidade, a gente não tem essa torre, mas existem outras coisas que podem ser, que tem na cidade. Estão sendo preservadas ou não. Então isso puxa... Uma coisa puxa a outra. Puxa um leque de discussão. A poesia é sobre uma cidade, mas os caminhos da poesia são infindáveis. Todo mundo olha, vê o negócio. Tem... É verdade. Uma poesia sobre assim, coisas da política, né? Aí o pessoal vê, olha, sim, na minha cidade, será que fazem assim? Será que eles se calam na hora que precisa falar? Então, quer dizer, cria um leque de possibilidades. Pessoal, porque tem hoje essas feiras do livro, né, que colocaram que na venda direta do Alto Potiguar tem essa importância, né? Você hoje vende um livro, quando é da próxima vez, às vezes a pessoa até adquire mais, porque né, quer estender cada vez mais, aí comenta, olha, isso aqui assim, trabalhado, você escreveu um negócio lá em São Rafael e a gente puxa para a nossa cidade para ver como as coisas estão sendo feitas e realizadas. Aí agora você me contou num ponto, né? Porque, por exemplo, o livro é muito bem vendido nas feiras que vão para outras cidades e os professores, as escolas trabalham em outra cidade uma história dessa cidade aqui que essa história é trabalhada na própria cidade? Pois é, hoje os meus livros, esses livros, até com esses incentivos da Lei de Blanc, dessas coisas, as escolas... Estão sendo... esses livros que foram esgotados no passado, não, mas Laço da Poesia Popular e a História de São Rafael, praticamente as escolas devem ter. Para ter o livro. Agora, se trabalho como trabalho, eu não sei. Nunca também nenhum me chamou, olha, uma participação aqui, vamos trabalhar o seu livro e tal, né, para você. É mesmo. Mas eu estou aberto, se fizer, pode me chamar. Então, nesse contexto, eu publiquei Laço da Poesia Popular em 2018. Né? Por exemplo, em 2020, ele foi reeditado só para a Prefeitura de São Rafael distribuir para as escolas. E eles foram o livro... A História de São Rafael, atualizada em 2020, foram para todas as escolas de São Rafael. Ou seja, o livro está lá. Está lá. Estão trabalhando, mas as pessoas vocês que são de São Rafael, que moram aqui, querem saber da história, querem saber dos seus familiares, de quem foi os seus antepassados, o que fizeram, né? Que, como você mesmo falou, tem gente que nem sabe que fulano foi citado, né? Nem sabe, mas que sua pesquisa fez com que essa pessoa fosse... pessoas... aparecesse, né? Olha, isso é uma coisa que é memorial, é a história da memória. Como São Rafael passou por esse rasgo cultural, digamos assim, né? Porque praticamente foram poucas as pessoas que, pelo menos, a memória de São Rafael reergueram, né? Para que ele não acabar, para não ficar no anonimato. Então, em história, em poesias, eu sempre já fiz o que pude. E vem fazendo. São Rafael, porque né? eu vi você contar a história de São Rafael no primeiro Câmara Cultural que eu me emocionei. Cara, foi fantástico. Você contou de uma forma linear, assim. Eu acho que durou 1h30, né? Que para mim passou 15 minutos. Porque eu tava assim, pô, rapaz, o cara tá contando a história de São Rafael bem linear, bem legal, que dá para você entender, dá para você, por mais leigo, por mais que não tenha vivido aquela história, você tá vendo ali, acompanha e não é enfadonho. O grande objetivo é que
não fique enfadonho. Isso. Esse é o meu grande problema com a história, né? Isso tanto foi com o aluno, com o livro, eu sempre busco uma maneira, por exemplo, em sala de aula, uma maneira direta. O que o aluno precisa aprender o que desse assunto? Então é isso que eu vou dizer para você. Né? Sair daquelas enrolações dos livros. E direto. Porque foi com base nessas enrolações didáticas, né? Que veio o esse meu no caso livro, é o último livro, né? Antagonia, um novo olhar sobre a história. E o nome, muita gente já me perguntou por que Antagonia. Esse livro é a história do Brasil contado ao contrário, de forma positiva. Né? Porque ele é paradidático, mas muita temática do Brasil que a gente vê nos livros didáticos, eu trabalhando numa outra visão, numa outra perspectiva de dar criticidade para você entrar em certos assuntos e ter uma clarividência melhor do que nós temos os livros. Né? O livro didático, por exemplo, todas as escolas passaram a receber todos os livros didáticos de todas as disciplinas, né, da primeira gestão do governo Lula para cá. Antes, alguns livros tinham e outros não. Né? Então, só que ainda está faltando uma visão filosófica de melhorar os livros didáticos. Né? Eles ficam na visão de quem ganhou a história, né? Nunca conta... Porque, por exemplo, a educação brasileira veio numa evolução, aí veio o governo da malvadeza de Temer, né? Passou pouco tempo no governo, mudou o ensino médio com um ministro que nunca nem educação sabia o que era, botou uma BNCC que é para regir hoje a educação, contraditória, tá entendendo? O educador tirou várias disciplinas, né? Governo safado sempre gosta, né, de tirar as disciplinas. Quanto menos a população sabe, né? Principalmente as humanas, né? Praticamente quiseram reduzir, quiseram botar se você estuda se quiser, né? E aí nós tivemos, né, o outro mentecapto a chegar a presidente da República até o ano passado, que deu continuidade a todas essas controvérsias do Temer, porque também foi outro presidente que nunca teve interesse pela educação do Brasil, nunca teve um ministro, nem que conhecesse a educação, chegou a nomear ministro que manipulava a própria biografia, disse que estudou em tal canto sem ter estudado. Isso é uma coisa ridícula. Só no Brasil, se o cara for ver assim, o cara olha e diz, não, só no Brasil. Né? Então, mediante meus 30 e tantos anos de professor de história, de tanto ver livro didático ruim, né, muitas vezes eu nem usava mais aqueles livros, eu descobri, não sei de onde saiu esse método, eu mentalizava o que servia para o aluno e era aquilo, passava lá. Muitas vezes eu nem olhava aqueles livros ridículos. Então, foi com base nisso que eu escrevi Antagonia. Né? É um livro contrário à história que você vê contada. Aqui tem muita coisa que você não vê nos livros didáticos. Porque os livros didáticos, de repente, as temáticas somem e ninguém sabe como. Mas de repente você não estuda mais certas coisas e aquilo acostuma. Porque as pessoas, professores, não podem simplesmente fixar a sua meta de trabalho no livro didático. Isso é muito perigoso, porque dependendo do livro didático, né, descaminha a educação. Como você mesmo falou, dependendo de quem está no governo, faz com que a educação centralize nele e às vezes a história você perde, né? Por exemplo, uma vez eu vi num livro didático o autor dizendo que foi importantíssimo para o Brasil a reeleição. Mas ele só diz isso, ele não explica por quê. O porquê. Né? Aí ele teria que explicar, né, que Fernando Henrique corrompeu todo o Congresso, pagou para os deputados votarem aquilo tudo, né? Dizem. E aí, por que foi importante? Eu não vejo a política ter melhorado por causa do processo de reeleição, não. Não é? Muitos gestores tiveram mais tempo para trabalhar. Né? Mas, e os gestores ruins? Como fica, né? Como fica, né? Porque nós temos mais de 500 municípios, né, no Brasil. Né? Nós temos 27 estados.
Né? O nosso estado tem 167 municípios. E aqueles que pegam um gestor e muitas vezes estando no poder, se prepara para reeleger de qualquer maneira. De qualquer maneira, praticamente... A gente sabe como é o viés político que acontece essas praticamente coisas. fica uma mesma família durante aí, vixe, a perder de vista, né? E elas mesmas às vezes só saem porque elas brigam entre si e se desfacelam para estar no poder. Pois é, então quer dizer, ele não disse por que foi importante a reeleição, ele só disse que foi importante para o Brasil. Mas o porquê? Mas o porquê ele não trabalha. Então é essas coisas que a gente vê, essas bicuinhas na educação e nos livros didáticos. Então eu escrevi Antagonia pensando em chegar a uma qualidade melhor nesse sentido nas escolas, né? Por exemplo, do ano quem comprou esse livro na feira do livro, já esse ano já me procura na feira, já quer comprar outros. Olha essa temática aqui, está abordada assim, dá uma luz aí. Tá? Então, quer dizer, as pessoas estão levando esse livro, defrontando com um livro didático, que é o que eu animo a ser feito. Quando trabalhar tal assunto, vá lá na biblioteca, nesse aqui. Vá lá na biblioteca, pegue o livro, né, e veja como eu abordo esse assunto aqui. Né? Então, todas as escolas públicas de São Rafael têm esse livro. Né? Quem quiser fazer um confronto direto com o seu livro de história e com ele, quando se abordar um assunto, vamos ver o que Djalmir aborda. Vamos ver a qualidade do que é abordado. Se o objetivo dele de dizer que fez um livro diferente de como contar a história, se ele está certo ou não. Então, está aqui o livro. E o que acaba também transformando o aluno em alguém crítico, né? De olhar, de ver, não, por que isso, contando, né? As histórias. É verdade. Por exemplo, você pega os imigrantes, né? O Brasil recebeu muita gente, né? Aí você pega os imigrantes. Quando eles vão contar a história dos imigrantes, aí contam o que eles botaram na cultura, as festas que eles fazem, não sei o quê. Os livros não contam que o imigrante veio para tomar a mão de obra dos afrodescendentes. Você não vê um livro abordando isso. Né? Só aborda a questão do que trouxe, mas o que tirou... Por exemplo, quando eu falo da libertação do 13 de maio, eu chamo a face da libertação. Né? Porque quando os negros dançaram, curtiram a liberdade, quando eles abriram os olhos, eles não tinham terra, não tinham dinheiro, não tinham roupa, não tinham casa, nem a geografia do Brasil conhecia, porque muitas vezes vinha de um ponto direto. Direto. Você está entendendo? Então, quer dizer, o livro não conta que no Congresso defenderam, olha, tem que fazer a reforma agrária para esse pessoal, os afrodescendentes. Como é que não vai dar a condição dele viver? Aí, a elite econômica da época, o que foi que fez? Considerava indigno pagar agora pelo trabalho do ex-escravo. Você era escravo, sabia fazer tudo na economia rural. Depois que você ficou liberto, você não sabia mais fazer. Aí o que foi que fez? A elite brasileira, até apoiada pelos governos na época, foram buscar o imigrante na Europa, pobre, mas branco, né? E europeu. Então, o pessoal veio de lá e fez a festa. Né? Então, a mão de obra, o trabalho que tinha para ocupar os afrodescendentes agora, trouxeram o imigrante para tomar o lugar desses espaços. Esses a gente paga porque é branco. Aos negros a gente só queria o trabalho dele como escravo. Foi assim que o 13 de maio surgiu no Brasil, mas você não vê essa criticidade contada nos livros. Né? Se você quiser uma outra realidade, aí você vai lá em Antagonia, no canto onde eu falo sobre isso, e vê o que foi realmente. Se o livro tem razão, esse livro tem razão, e quem na história tem razão. Né? Quem na história tem razão. Então, esse é o objetivo desse livro, é suscitar a crítica consciente do aluno a respeito da história. Né? Então, cabe ao aluno, também cabe ao professor caso queira, né?
aprofundar. Já que todas as nossas escolas de São Rafael e do Rio Grande do Norte, muitas escolas já têm esse livro. Aí aqui eu não sei, mas das outras escolas eu sei porque quem comprou ano passado, esse ano me procurou, né? Não, vou adquirir mais uns porque o pessoal está levando muito ele para a sala de aula para confrontar a história, né? Porque... Ser crítico, comparar, ver em outras coisas, porque assim, quando isso acontece, acaba fazendo com que você também pesquise outros autores e indo atrás da história de realmente como ela aconteceu e assim, na visão de outras pessoas, né? Porque de repente quando você tem uma só visão, aquela visão que está ali, que foi a ganhadora, acaba não, como você mesmo falou, não dizendo o que aconteceu com esse outro lado. Esse lado aqui foi bom? Foi. Mas por quê? Né? Tem tudo isso. Que entra a questão. Então, eles procuram e, como eu falei, todas as escolas de São Rafael têm esse livro. Né? As municipais têm muitos desses livros. Isso é porque esse livro teve o apoio direto também da Prefeitura Municipal na edição desse livro. Teve o apoio direto da Prefeitura Municipal na gestão do Reino Marinho. Então, todas as escolas municipais têm, e tem livro bastante. Quem quiser trabalhar esse livro, tem quase. Ou seja, além de trabalhar esse livro, ainda pode convidar você. Pode me convidar para participar de uma aula. Uma aula, um debate, queira, né? Sobre a história. Uma pessoa, olha, só para você ver, eu vendi esse livro a uma pessoa de Canguaretama, porque Canguaretama está citado aqui. Só para você, outra coisa, como é incrível essa questão das histórias locais. No Rio Grande do Norte, só tem 16 cidades que tem remanescente indígena. Assim, né? Porque nós não temos índios, né? Como nós sabemos, mas remanescentes, né? Depois foi encontrado na Baía da Traição, né? Índios potiguares, e depois acho que foi o governo Lula mesmo que deu incentivo à criação, a aparecer, né, os quilombolas, as comunidades. Então tem 16 cidades só no Rio Grande que tem descendentes indígenas. E pasmem, que a Sul tem uma comunidade indígena, você não vê trabalhando isso. Né? E eu descobri pesquisando. Né? Mas que coisa interessante. Eu já perguntei a várias pessoas, porque eu quero conhecer, saber se essa comunidade, se é possível ir. Mas muita gente no Vale não tem esse conhecimento. Né? Mas, segundo o IBGE, tem foi a pesquisa que eu fiz. Aí Canguaretama aparece também. Aí a pessoa abrindo assim o livro, e Canguaretama aqui, olha. E rapaz, aí eu disse, vocês conhecem esses índios lá? Conhecemos. Tá entendendo? Aí ela vou adquirir esse livro. Então, ela adquiriu particularmente para ela, só porque ela viu a citação da cidade dela. Porque esse livro é a história do Brasil e é contextualizado com muita coisa do Rio Grande do Norte. Coisa que você não vê nem nos livros de história do Rio Grande do Norte. Ou seja, você pegou a história do Brasil, mas pegando na época norte, aquelas coisas que você não vê para dar conhecimento. Por exemplo, em 1817, aquela revolta que houve em Recife e os estados nordestinos para se libertar, para sair do jugo português, né? Que em Natal mataram o André de Albuquerque Maranhão. Quando sufocou nas capitais, algumas cidades do centro-oeste, como Apodi, por exemplo, os rebeldes continuaram nessa cidade. Aí depois os portugueses partiram para o oeste para matar e prender esse pessoal também. Eu não conhecia isso na história do Rio Grande. Fui pesquisando sobre o Rio Grande para botar nesse livro que eu encontrei. Encontrou. Tá entendendo? Então tem nome de pessoas que quando alguém no oeste vê, olha, não acredita, essa aqui é meu parente, rapaz, eu não sabia disso. Você está entendendo? Pelo nome da pessoa, a pessoa tem que olhar se essa pessoa é meu parente. Então, olha, esse livro está levando esses questionamentos nas cidades. Está entendendo? Tem gente que o nome aparece. Eu tenho esse sobrenome. Será que é meu parente? Eu vou ver. Mas, rapaz, não conhecia isso. Essas pessoas tiveram essa coragem, fizeram isso, é um marco histórico, mas você não vê na história do Rio Grande do Norte. Né? O sindicato do Garrancho de Açu, eu tive conhecimento
pincelado assim quando fazia faculdade, quando fazia história. E depois eu vou buscar a história do Sindicato do Garrancho. Tá entendendo? E você não vê. Então, quer dizer, se a Su tivesse um livro escrito, com certeza na história da sociedade teria, né, essa história toda. Né? Que, por exemplo, comunistas que vieram, fizeram. Botaram o terror nos fazendeiros aí, porque, mas só com conversa, só mostrando aos trabalhadores o que eles teriam de direitos. Que naquela época, nos anos 30, era negado. Era negado, é. Tá entendendo? E aí, então, essas histórias que ó, não se conhecem, nem mesmo em Açu se conhece essas histórias na educação. Até porque, tá certo, eu nunca fui professor de escola pública, fui professor no César. E quando eu fui professor no César, aí você sabe, na época tinha aluno de Paraú, Campo Grande, Angicos, essas cidades todas tem aluno. Aí um dia eu disse, eu vou vou dar um cutucar histórico, geográfico aqui. Aí eu fui sobre a história das cidades, sabe, essas coisas. Olha, todo ano, os pais dos alunos, quando vinham para reuniões, mas rapaz, que interessante aquilo que você fez. O problema é o quê? As cidades, a gente não conhece a história das cidades, a gente não conhece a geografia das cidades. Mas eu lembro que na minha época que eu estudava, eu reclamava muito porque a gente sabe muito de lugares distantes que às vezes nunca você nem imagina ou vai, ou sequer tem vontade de ir lá. Mas você não conhece sobre sua própria cidade. Sobre a sua própria cidade. Aí, né? Que eu acho meio absurdo isso. Aí os alunos também diziam, olha, mas Djalma, olha, minha mãe e meu pai, mas achou interessado demais achar isso, mas a dificuldade é não achar. É um conhecimento que não existe. Que não existe, cidade, né? Só existe sobre os grandes centros Esse livro tem coisas externas, porque ligado ao Brasil você tem que fazer, mas você não pode transformar o livro didático. Você estuda mais no livro didático brasileiro, você estuda muito mais nos Estados Unidos e Europa do que a nossa cidade. Aliás, não se estuda as nossas cidades. Por exemplo, aí existem umas aberturas aí agora na educação sobre as cidades, mas as cidades que não têm um livro, como é que vai trabalhar? Né? Quando comecei a trabalhar, mas é porque eu tinha uma aguçação histórica muito forte e me dediquei às coisas locais, pelo exemplo que eu via do meu pai contando aquelas coisas todas, né, para São Rafael. E aí eu embarquei, mas foi muito difícil, eu tive que pesquisar no mundo todo. Aí todo mundo vai ter esse querer. Né? Então aí bate na dificuldade. Estão botando que se trabalha as coisas da cidade. Mas se na cidade não tiver... Se São Rafael vai lá na biblioteca e pega o meu livro. Né? Muitos professores têm, né, o meu livro. Trabalho, mas a cidade que não tem, vai pegar onde? Aí às vezes você diz coisas na internet, olha, as coisas assim é muito dificultosa também. Às vezes, se você não... por exemplo, já foi publicado um livro no Rio Grande, aqui com todas as histórias de todas as cidades. Foi por isso também que eu me agucei para condensar a história de São Rafael e falar a verdade. Ou seja, o cara escreve um livro, ele não conhece a cidade. O cara botou lá que São Rafael vivia da agricultura. Ora, depois da barragem, as terras de agricultura, como é que você vai se viver de agricultura? Até porque essa parte, o próprio IBGE, uma vez, uma pessoa disse a mim que quando eu fui pesquisar, ele disse: a coisa mais difícil é a gente pesquisar, é a gente montar a economia de São Rafael. Tá entendendo? Porque essa parte agrícola não tem. Aí ele disse: tem um de assentamento, porque eles conhecem tudo, né? Mas a produção é praticamente interna, não tem como comercializar, né? E aí ele disse, aí o forte da economia também é o peixe. Mas o peixe não tem assim, um porto que dali seja a base comercial. Ou seja, tem muitos portos nessa barragem. Um vende aqui, outro vende ali, outro vende... Tá entendendo? Então eles não têm a base de saber
as toneladas de peixe que é pescado nessa barragem. Ele me contou por causa disso. Não tem. Todo mundo chega muitas vezes no jargão popular, no mês d'água já tem um comprador. E pronto. Pesa 10 quilos ali, pesa 8 ali e vai embora. Não tem um número, nem estimativa do que sai. Né? Eles dão a estimativa assim, eles analisa tal, acompanha, né, um dia uma venda aqui, outra ali e faz uma análise, mas a certeza ele mesmo me diz. Então aí, cara do IBGE que pega esses dados, que vive, né, o IBGE dados, vive de fazer esses dados, né? Então imagina um escritor que não conhece o Rio Grande do Norte aí. Fala sobre isso, né? É super, né? Eu vi um outro livro sobre o Rio Grande do Norte, erros terríveis, históricos, sabe? Aí eu pesquisei, quem são esses autores? Aí eu fui pesquisar. Os autores desse livro eram do Paraná. Fizeram tudo pela internet. Tá entendendo? Ou seja, aquilo que tinha, que não era certo, eles não sabiam mudar aquilo. Porque eles não são do Rio Grande, não conhecem a história, né, a geografia do Rio Grande. Aí eles vieram estudar na UEF alguma coisa de pós-graduação e no meio disso, eu acho que foi tipo uma brincadeira, fizeram um livro como era de fora, quem é de fora geralmente não tem um apoio mais sintomático, então ele, por causa disso, e falaram a bonito. História do Rio Grande do Norte. Aí eu lendo o livro, olha, isso aqui não acredito que um autor botou isso aqui, não. Porque isso aqui não existe na história do Rio Grande do Norte. Como é que o cara bota? Aí eu pesquisando quem eram os autores do Paraná. Então pode um negócio desse, ou seja, ele se sabe pela internet. Eu acho que para você, como você mesmo fala, né? Que eu acho que para você contar uma história, como você mesmo contou a daqui, tem que estar em loco, tem que pesquisar aqui, tem que ver as pessoas daqui. E hoje a internet já é um recurso, mas você tem que ver com outras fontes também. Eu acho que hoje também é um recurso de você encontrar pessoas que vivem aquele momento, que pesquisou aquele momento, né? Possibilita você ir atrás e conhecer, é mais fácil, né? Você vai lá, pesquisa, fulano de tal falou sobre isso, então eu vou atrás dessa pessoa. Mas se você só pesquisa na internet e não vai atrás de nada, muita coisa não Por tá exemplo, valendo. na história de São Rafael, se eu for reeditá-la, já vou acrescentar alguma. Eu descobri uma coisa na história de São Rafael, coincidência. Um dia, uma turma de amigos e eu, nós fomos para ir para o Itajá de canoa, por dentro da água. Fomos. Quando a gente chegou ali na boca do rio Caraú, na barragem, é muito bonita aquilo ali, nunca tinha visto. Uma ilha, a barragem está um pouco seca, está aquela ilha bonita, quando aí a gente parou. Vamos parar aqui nessa ilha? Vamos. Sim, aí uma pessoa foi e disse, não, tem uns pescadores que vivem aí. E tem pescadores só que vai para essa ilha. Só que a ilha lá tem uma história, né? O nome dessa ilha é Suba. Eu ainda não descobri por que esse nome. Mas tem uma história no período dos anos 40, aquele período da Segunda Guerra. Veio, assim, o pessoal chama de gringo, eu não sei na verdade se é norte-americano ou era inglês mesmo, só sei que era estrangeiro. Ficaram nessa ilha e produzia coisas de armamento bélico. Ali e os pescadores que tinham ali como uma base de passagem, né, para ir pescar e tal, eles queriam impedir que os pescadores parassem lá para não ver o que estava sendo produzido lá. E numa conversa lá com os pescadores, eles colocaram isso. Aí uma pessoa, aí eu disse, eu saí atrás de quem conhecia essa história. Encontrei uma pessoa, não, é verdade. Eles vinham, produziam quase em segredo alguma coisa com munição, sabe? Essas coisas. Aqui. Né? Aqui, bem pertinho, eu não sabia disso, para você ver como é as coisas, né? Então, quer dizer, são coisas da história. O que eles mesmo produziam? Talvez nunca se sabe. Né? Porque os pescadores
na área lá, que tem até ainda uns buracos, sabe? Que era alguma coisa que eles faziam, né? Eles não deixavam o pessoal ver, então era um negócio que eles estavam fazendo em segredo, né? Aí outra coisa que eu vim saber já nessas pesquisas que eu estava fazendo, durante a Segunda Guerra, um avião caiu aqui em Panguaçu. Tá entendendo? Matou os 3 tripulantes, né? Eles morreram, né? Quer dizer, é uma coisa que é da história de Panguaçu, mas não Que é não tem. né, difundida. E diz que o pessoal de lá até foram quem montaram as cruzes, essas coisas, não fez ninguém também. Ou seja, deve ter dado até como desaparecido. Pois é, essa matéria saiu até, não, houve uma matéria jornalística sobre isso, mas o conhecimento aqui não se tem, não se sabe. E, por exemplo, não era para o setor de guerra de Natal explicado, né, a história desse, o que é que esse avião estava fazendo ali, né? Que caiu. Então são coisas sujeiras da história das nossas cidades. Tem muita coisa que você pode pesquisar e encontrar em coisas fantásticas assim, né? Que ainda está perdido. E vai se perdendo cada vez mais com o tempo, né? Porque as coisas vão, tipo, sumindo, as pessoas vão destruindo, e assim... E aí sai da memória da história da cidade, né? Porque, por exemplo, se não tivesse mais pessoas vivas da época, né? Que eu já cheguei a conversar aí, depois quando eu for amarrar essa história, eu vou procurar, né? Se essas pessoas não existissem mais, essa história tinha se acabado. Tinha se acabado, é verdade. Né? Porque só eles sabem, pouca gente sabe disso, porque produzir munição ali quase em segredo, né? Aí quer dizer, aí São Rafael na época disso nem era cidade ainda. Então como é que esse pessoal veio? Tem que ter uma influência, alguém direcionou fazer isso aqui, né? Mas fica difícil condensar a nível de documento essa história, porque basta olhar os aviões, os caras que morreram, pronto. A área militar disso nunca deu uma justificativa, né? Estava fazendo uma abordagem, seja de que for, foram pessoas tal que morreram. Todo mundo suspeita que eram estrangeiros os que morreram. Mas o que estava fazendo, ninguém sabe se era a serviço dos aliados, ninguém sabe se a Alemanha chegou a botar alguma coisa aqui, porque a história diz, né? Porque Natal esteve na Segunda Guerra, né? A base da Barreira do Inferno era lá, né? Estava no centro, né? Então diz que quando o Brasil declarou guerra às alemães a partir de 42, Natal vivia blackout contínuo. Qualquer notícia vai sirene tocava para todo mundo se esconder. Tá entendendo? Por exemplo, eu acabei descobrindo até uns esconderijos em Natal. Digo, olha aí, tá vendo? É mais uma, quando eu for editar. Assim, já tem mais história, aprofundando cada vez mais a história. Que a gente realmente se perde nesse tempo. Essa vinda dos norte-americanos para Natal tem muita coisa escusa e eles fizeram muita coisa errada também. Só que isso a história ainda esconde, né? Foi dos Estados Unidos, só quer mostrar o bom. Né? Isso aqui é verdade. E a gente também importa muita coisa, eu acho que a gente vê muita coisa de lá que tem muita coisa legal no Brasil que não sai porque as próprias pessoas não ligam, as pessoas acham melhor ou acham mais bonito importar as coisas de que vivenciar o seu próprio lugar. E só falando nesse livro, a atual guerra entre Israel e os palestinos, eu faço uma citação aqui na página 233, né? Eu só cito porque vive um estado de guerra ali, né? E os Estados Unidos incitam aquilo ali. Então nunca vai haver paz ali se você for refletir sobre a história dali. Eu aqui só faço uma reflexão de que a paz ali nunca vai existir. Nunca vai existir. Porque se você olhar a safadeza que a própria ONU e os Estados Unidos fizeram com os palestinos, né, quando botaram Israel lá dentro, Israel chegou lá e, além do território que lhe foi dado, tomou os que quis, 70% do território que era da Palestina em 48, fora o que já deram a Israel, ele aumentou.
Então a paz ali é uma coisa que dificilmente acontecerá. Todo mundo fica falando, é só balelagem. Todo mundo só está fazendo retórica. Porque se você olhar no mapa, aí você vê, os palestinos estão próximos ao Rio Jordão e no meio do território aqui, Israel. Aí a faixa de Gaza, que é onde está acontecendo o problema, é do outro lado. Então você veja, os israelenses eles dividiram os palestinos, uns estão para o lado do Rio Jordão e outros estão do outro lado na faixa de Gaza, separado por muros enormes, né? Os israelenses cercam de muro, os israelenses muitas vezes impedem dos palestinos pegar água potável, água, né? Que é o essencial para a vida, né? Simplesmente os palestinos, eles cortam a água dos palestinos, tá entendendo? Por pura safadeza política. Então, quer dizer, tanto morre gente de um lado, mas morre mais palestino, que aquilo dificilmente um dia alguém olhar assim, vamos resolver isso aqui. Para começar, a geografia do jeito que está, dos territórios lá, não dá, porque viviam os palestinos. Aí a ONU foi e mandou os judeus, volta para lá, vai para lá. Então, se tiver separado norte para um, sul para outro, esses eram aqui. Mas não, os israelenses, eles estão em toda a área dos palestinos. Toda a área palestina tem israelense. Aí, como é que vai funcionar um negócio desse? É. Né? Aí os israelenses ainda separam os israelenses que estão de um lado e os israelenses que estão na faixa de Gaza. Agora você veja, como a imprensa brasileira ela é pró-Estados Unidos, a guerra não é entre Israel e Palestina, a guerra é entre Israel e o Hamas. O Hamas é um braço militar. Assim como os Estados Unidos têm a OTAN. A OTAN é um braço militar, mas não é terrorista. Agora o Hamas é. Você está entendendo como é o negócio? O Hamas administra a faixa de Gaza via eleição. Desde 2006 que o Hamas administra a faixa de Gaza. Aí eles querem separar o Hamas dos palestinos, como se o Hamas não fosse palestino. O Hamas surgiu na Palestina, é palestino, administra a faixa de Gaza. Aí não, os palestinos não é Israel e Palestina, não é Israel e Hamas. Eles estão matando palestino, né? Mas não, esse aqui não é palestino, esse é do Hamas. Não existe essa diferença antropológica, só quem faz é os Estados Unidos e a imprensa brasileira, que já devia ter acordado dessa covardia, porque todo mundo sabe como foi que os israelenses entraram no território palestino e invadem todas as áreas prestáveis e estratégicas para eles. E nesse sentido, eles mostram que o Hamas atacou Israel. O Hamas está se defendendo de Israel. Israel ataca os palestinos todo dia. Tomando esses... Então chega um momento que há um conflito maior. Né? Como o Hamas, de tanta safadeza política e geográfica que Israel faz lá, reagiu. Né? Então, quer dizer... Eles reagiram, eles aprenderam também a saber lidar com a questão que a espionagem israelense não funcionou. Ei. Eles pegaram os israelenses de vez, mas aquilo ali, não, eu não vejo um ataque, eu vejo um contra-ataque, a autodefesa, porque eles se defendem de Israel todo dia. Então Israel ataca diretamente e você não vê isso. Né? Agora, como eles estão se defendendo, aí a imprensa troca o verbo que eles estão atacando. Né? Eles estão se defendendo. E a história vai seguindo em frente, mas realmente é como você disse, difícil acabar com a guerra lá, porque sempre teve. Sempre agora teve. É que Desde 48 sempre teve. Agora E dificilmente acabará. Então, o meu último livro, Antagonia, gente, muito bem vendido nas 2 últimas feiras do livro de Mossoró, em 2022 e 2023. Muito bem vendido na feira do livro de Natal, 2022 e 2023. E ele está indo para as salas de aula. Um diretor disse a mim, olha, esse livro ele tem que estar na sala. Toda aula de história o professor quase já leva o livro, porque sabe que vai confrontar. E outra coisa, o gestor disse lá a mim que a primeira coisa que ele pediu o professor de história, ou os professores de história, não sei quanto tem lá na escola, que lessem esse livro, tá entendendo? Olha, leia o livro para saber
se você posicionar com o livro didático que está lá. Não sei como você conhece o livro didático, também leia esse antes de começar a trabalhar. Para você mesmo ser crítico de algo que está Isso acontecendo. é o objetivo que eu quero, que eu gosto da autocrítica. Se você viu o negócio, olha, eu esperava que você fizesse assim. Eu acho Então, boa essa discussão, né? Vai lá. E nessas feiras existem também essas discussões. O que é bom demais. Por quê? Porque logo a propaganda, né? Como eu sou autor potiguar, então eu busco com os editores, aí eu chegava, lá vem o gestor, eu, autor potiguar, a história do Brasil contada como você nunca ouviu contar. A minha propaganda Já tá sendo direto. Rapaz, mas por que você diz isso? Aí eu ia Dizer o porquê, né? Na minha experiência de mais de 30 anos como professor de história, de tanto lidar com livro didático ruins, aí a gente tem muitos professores que já começam a... E a pesquisa que você vai atrás. Pois é, Isso então é o que esse foi o objetivo desse livro, e eu já estou com o próximo livro na mente para publicá-lo, né? Esse livro tem um capítulo que é curiosidades históricas, mas são curiosidades do Brasil e do mundo, onde eu encontrei algo que foi curioso assim, Você eu fez coloquei, né? Mas o meu próximo livro eu vou provavelmente trabalhar só as brasileiras, né? As brasileiras, as curiosidades brasileiras, potiguares e rafaelenses. Que com certeza deve ter muita coisa que parece uma piada, né? Pois é, tem coisas. Que parece piada. Então é esse lado que eu quero mostrar, né? Porque às vezes você vê. Djalmy, esse livro aí, no caso, pode ser encontrado no Instagram. Você tem Instagram? Ou no contato? Como é que pode encontrar? Encontra Quem quiser comigo, né? Eu sempre estou andando com ele, para onde eu vou, eu levo, né? Às vezes eu vou em encontro de professores da Inhanaçu e alguns professores já brincam comigo. Rapaz, você já vai lá no livro, né? Aí um dia a gente já vai embora e alguém, ei, vou comprar, ei, espere aí que eu vou vender um livro. Então, quer dizer, isso também. E dos seus livros, o único que tem é esse, os outros já esgotaram. Os outros são todos esgotados, né? Laço da Poesia Popular esgotou-se esse ano na feira de Mossoró e Natal, não tem mais. E em São Rafael você também encontra, aqui no Tempo de Arte, do nosso amigo Wanderlin Freitas, você encontra esse livro aí, esse livro, né? E para estudante, 50% de desconto. Olha Desde aí. o ano passado que eu venho fazendo isso, quem foi estudante, tudo para estudante, né? 50% de desconto. Né? O livro custa R$40, para estudante custa R$20. Tá de graça. Aproveite que você, olha, toda a sua vida estudantil na área de ciências humanas, você vai precisar desse livro. Até a Maravilha, maravilha. Meu querido, mais alguma coisa a acrescentar? Rapaz, o que é bom dura pouco, né? Dura pouco. Mas a gente aqui durou, foi muito. 1 hora e mais de 1 hora aqui que a gente tá Já nessa faz quintura. tudo, já faz tudo. Já. Mas Um papo assim é gostoso demais, cara. Porque você conta a história de nem dessa quintura. Que aqui é quintura, viu? Aí, isso é o que é legal, cara. Esse tipo de conversa é que faz com que a gente cresça, com que a gente pesquise. Você pode não concordar? Beleza, não concorda? Vá atrás. Pesquise. Aí você vem e contrapõe o que o professor procura o autor. Eu quero saber daquilo ali. Por que é que você disse aquilo? Onde foi que você achou? E vá pesquisar também. Eu gosto da autocrítica. Justamente. Todos os meus livros, eu vejo a pessoa, olha, se quiser fazer uma autocrítica, a gente discute. Então, como eu sempre vou aos encontros de professores, vejo. Hoje, quem acabou mais os encontros de professores foi o diabo da pandemia, né? Hoje tudo agora é virtual. Mas tá voltando. E eu espero que cada vez mais as pessoas entendam que essa troca de ideias e a troca de informação é que faz a gente crescer, né? Porque se você fixar numa coisa só que tá, só numa conversa de WhatsApp, e se você for naquela onda, meu amigo, você vai achar sempre que a Terra é plana e acabou, né? Então você tem que ter outras visões, tem que ter outra história, tem que saber de outras pessoas, tem que pesquisar, ir atrás. Você não quer aprender? Vá atrás, né? Livro existe, historiador existe, então... Nós estamos aqui. E alô, São Rafael,
A história de São Rafael está nas escolas. A história do Brasil, do Rio Grande do Norte, a antagonia está nas escolas. Quando quiserem discutir qualquer coisa da história de São Rafael, da história do Brasil, do Rio Grande do Norte, de onde você precisar, pode me convidar, que eu estou adepto aí a qualquer escola, municipal, estadual, que é onde eu trabalho, privada, não tem problema nenhum. Então, se for para discutir a nossa história aí é que eu escrevi, estou disposto. Pode contar comigo, agradeço a você. Eu que agradeço, meu querido. Aos ouvintes. E eu espero que venha outras vezes E no muito próximo livro, né, nas novas ideias, nas novas histórias que você vai trazer. Espero que em março o próximo livro já esteja. Olha aí, já tem até mais ou menos data. A roupa. Olha. Aí eu já vou vir aqui para falar sobre. Claro, tem que vir. Né? E você tá tendo, e você já está tendo outras ideias de como fazer, além do livro, outras coisas, que aí também eu vou participar, né, dessas coisas, né? Então, pra gente fazer, aí a gente vai criando cada vez mais vínculo e aprendendo cada vez mais e fazendo história. Isso? Muito obrigado. Obrigado a você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para qualquer horário que você está ouvindo. Até o próximo Quintura Cast, porque aqui é Quintura na veia. Valeu, pessoal!